O Luiz perguntou se eu acredito em milagre. Eu acho que isso é um milagre, cara. Porque assim, eu tenho. Em off a gente tava falando sobre isso. Eu tenho 20 anos de carreira hoje. Eu sou comunicador desde que eu fazia com word art. Eu fazia banner pro boteco da frente da minha casa, para ele colocar lá para falar qual que era o preço do refrigerante. Isso em 95, quando meu pai comprou o primeiro Infoway. Jovem empreendedor. Jovem empreendedor. Tá na idade, hein? Tá entregando a idade. E vocês dois provavelmente não tinham nem nascido nessa época. Tô com 18, pô, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu tô com 19. E aí, cara, nessa época, lá quando o Plano Real tinha acabado de acontecer, eu ganhava R$1 por esse layout que eu fazia impresso. Nossa, então, desde essa época, eu vim construindo a minha jornada com comunicação. Aí eu fui fazer música, não deu certo, eu fiz marketing, não deu certo, e fui fazer a faculdade de jornalismo, que eu acabei em 2005. Só que em 2002, no primeiro semestre da faculdade, eu já era estagiário do IG, que era um portal, não sei se vocês conhecem. Eu era o editor-chefe. Né? Pelo amor de Deus. Então, eu era o editor-chefe, sendo estagiário do futebol do C-League, que era um portal que fazia conteúdo para celular em 2002. Quando todo mundo aí ficava naquela fila da BCP e pagava R$6 mil pelo telefone e 3 mil pela linha. Era R$9 mil um telefone e eu fazia conteúdo mobile naquela época. Toda aquela época pra cá, cara, eu fui passando por um monte de coisa e fui trabalhando com marketing digital desde então. Então eu fui trabalhar no Lance, fui jornalista do Lance, entrevistei jogadores, Neto, Rogério Ceni, Zete, caras desse tipo, trabalhei com futebol há muito tempo. Depois eu criei alguns projetos de torcida para Reebok, quando eles patrocinavam o Vasco, o Cruzeiro, o Internacional, São Paulo. E fui levando minha carreira até chegar nas agências de publicidade internacionais, que foi a minha última experiência secular. Então eu fiquei em agência, 7, 8 anos, trabalhando nas principais multinacionais do Brasil. E aí, inclusive, morei no Rio de Janeiro trabalhando na FCB Brasil. Foi meu último trabalho. E aí, como que eu cheguei nesse lugar de descobrir que eu sou comunicador? Na verdade, eu tô... cristão. Eu tenho um projeto de música, eu tenho 3 CDs gravados. Se você for no Spotify procurar pelo meu nome, você vai encontrar. Cantor ainda? Rapaz, essa eu não sabia. Só que aí, cara, então é justamente aí a chave que conecta. Eu tava nas agências já, cara, assim, achando que não tinha por que tá lá, não é o ambiente, eu preciso de um propósito. Que nem todo mundo fica na carreira. Estou trabalhando sem propósito. Eu tava nessa mesma crise. E aí, cara, o milagre da minha filha apareceu nesse contexto, logo no final da minha jornada das agências seculares. E aí eu gravei o primeiro disco, que era pra ter uma desculpa pra contar o testemunho desse milagre que aconteceu na minha vida. Tipo, cara, o cara não pode ter filho e aparece uma barriga aí natural. E nem minha esposa pode ter filho. E a gente teve um filho natural. Então eu falo assim, cara, eu preciso contar essa história, eu preciso mostrar que Deus existe. Apesar de mim, o cara que já tava meio desacreditado na igreja, Deus mandou um milagre. Então eu preciso contar essa história. Como que conta história no mundo moderno gospel hoje? Vamos tocar. Eu tenho uma história, minha mãe era cantora gospel, Deus tem o plano, toca até hoje nas rádios do Rio de Janeiro, de vez em quando eu desço num táxi lá, começo a tocar, eu começo a chorar que nem um imbecil, porque é a voz da minha mãe e tal. E aí eu falei, cara, então eu vou juntar essas duas histórias e vou tocar. E aí, cara, eu comecei a sentir falta de Bíblia. Eu ia tocar e ficava que nem cantor gospel hoje, né? Que fica mandando canta labaia, faz oração em língua, mas não fala nada, não evangeliza. Eu tenho coisa pra falar também sobre isso aí, viu? Vou te contar. Aí eu fui fazer uma pós em missões, cara. Missões urbanas. Aí nessa pós eu falei, cara, que maluquice, o que o cara tá falando aqui, eu não comungo com o que ele tá falando aqui, mas se eu botar o marketing nessa história vai ficar legal. Aí eu falei pros caras, eu vou defender que o marketing é ferramenta de missão, beleza? E a faculdade que eu fiz é da teologia, uma das teologias mais de esquerda possíveis, assim, o cara falou assim, marketing é do capeta, você não vai juntar isso aqui. Teologia. Mas aqueles movimentos de teologia da libertação, assim ou não? Agora me fugiu exatamente, não é da libertação, mas é por aí. Da missão integral. Assim, essa aí é bem parecida com a... É, quase igual, quase igual. É uma dissidência. Uhum. Aí eu falei, cara, mas eu vou defender o marketing, vou mostrar pra vocês que isso aqui funciona. O cara falou, não, velho, você vai tomar pau na banca já desde do que se levantar a mão que você vai começar. Eu falei, não, beleza, deixa comigo.
Aí fui, cara, apresentando trabalho, foram 2 anos a cada trabalho, né, que era o checkpoint das aulas, eu tirava um 10. Eu tirava um 10 e juntando. E não tinha material nenhum para pesquisar, tinha que ficar indo para os Estados Unidos o tempo inteiro buscando material gringo. Aí, bichão, acabou essa parada em 2014, eu falei, a música, tô fora, não é isso aqui a parada, mas eu vou abrir a ChurchCon. E aí, cara, eu falei, essa é a minha missão. Então, como eu chego na história do marketing cristão? Defendendo que essa parada era possível. Então, por que eu tenho muito conteúdo hoje? Porque, basicamente, a minha tese da pós-graduação é tudo que eu tenho falado. Eu já estava me preparando e conectando o marketing com a Bíblia. Então, quando eu vejo, cara, o movimento hoje, e aí vocês... Mais ou menos, quando foi essa virada, velho? 2016 foi quando eu entreguei. Mas só pra saber, fiquei curioso isso aí. 2016 foi o ano que eu fui demitido da FCB, porque a FCB entrou numa roubada aí que tava na Lava Jato, Petrobras, essa bagunça toda que teve no Rio depois das Olimpíadas. Eu fui demitido, eu entreguei meu trabalho quase assim na mesma semana, e aí eu abri a ChurchCon com essa ideia. Era um perfil como o de vocês para promover a ideia, para promover essa história. E aí 3 meses depois, acho que foi março de 2017, eu fui convidado pela Igreja Batista Memorial de Alphaville aqui, onde eu moro, que é uma igreja que era a minha igreja na época, tinha 700 pessoas, e eles falam assim, pô, você não quer vir testar sua tese aqui e operar essa bagaça? Daí, cara, daí. E aí a gente fez a igreja crescer de 700 pessoas para 5.000 pessoas, que é o que tem hoje. Nossa, meu Deus do céu. Melhorando os processos de marketing, melhorando os processos. Ou seja, assim, vamos trazer isso pro mundo real. Quantas vidas foram edificadas, velho? Cara, assim, a igreja já tinha um processo muito legal, que a comunicação só arrumou a ideia. A igreja já era uma igreja muito legal, missional, séria pra caramba. E já tinha um processo que era de musicais a cada Páscoa e a cada Natal, que já impactavam muitas pessoas. A gente fazia um musical para 10, 15 mil pessoas por rodada. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer de estrago numa cidade, que é uma cidade pequena, do lado de São Paulo. A gente é uma cidade que, eu não sei exatamente qual quantidade, mas não deve ter 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, sei lá. Uma cidade pequena. Só que, cara, faz um estrago. A igreja é tão relevante aqui que foi legal testar tudo que eu pensava em ações práticas. Cara, a primeira coisa que a gente fez, vamos dar um tapa no branding da igreja, para a igreja ser mais vista, mais sedutora no ambiente de uma cidade rica. Século XXI, né, velho? Que as pessoas estão acostumadas com marcas de shopping Iguatemi, né, que é um shopping tipo Rio Design aí no Rio. Sim, né? sim. Então, cara, vamos mudar a marca, vamos falar direito, vamos fazer uma comunicação que não tem pergunta, ela só tem resposta, uma comunicação direta, simples, acessível, como a igreja tem de posicionamento. Vamos traduzir a linguagem do pastor para toda a comunicação, que era uma linguagem mais amorosa, de abraço. Cara, a gente só mudou os processos e implementou. E aí, né? E aí 1 ano e meio eu saí de lá, aí oficialmente eu abri a ChurchCon, escrevi o meu primeiro livro nesse processo, e aí fui para a Igreja Batista do Morumbi para fazer a mesma coisa. Que E livro fiquei é lá até... É o Marketing Cristão, que é esse aqui. Conheço a Igreja Batista do Morumbi, hein? Como é que eu não tenho livro ainda, velho? Não conheci isso, não. Esse aqui, ó. Esse é o primeiro. Então, Esse é minha tese de pós-graduação. Caramba. Manda um aqui pra casa, por favor, pra eu poder... Manda um aqui, eu já moro em São Paulo mesmo, pode mandar um pra mim aqui, cara. Faça favor. E esse aqui é o segundo, né? Esse é o que eu tem 2 livros. Esse é o que eu escrevi agora na pandemia. Que fala sobre igreja digital.